Muito boa tarde. Uma saudação muito especial ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Manaus, Brasil, e a todos que o acompanham, e a todos os ministros, irmãos e irmãs também do Brasil, que estão reunidos lá, e os da Venezuela também, os que atravessaram a fronteira, para nesses dias compartilhar com o nosso irmão Miguel, lá em Manaus, e todo o povo brasileiro, que nesta ocasião estão presentes ali de vários lugares do Brasil. Que Deus os abençoe e abençoe grandemente o Brasil nesse tempo final. E que o Brasil seja um lugar onde filhos e filhas de Deus estejam sendo preparados para que breve obtenham sua transformação. Que do Brasil saia um grupo grande para o rapto. Porque todos desejamos que o nosso país seja um país onde tenha semente escolhida de Deus para receber essa promessa. Portanto, como nosso irmão ele dizia, que a América Latina e o Caribe é o sementeiro dos escolhidos de Deus. Assim que eu desejo para o Brasil que o Brasil tenha um grupo grande de escolhidos de Deus que estejam sendo preparados, que está sendo preparados para obter essa promessa. Deus abençoe o Brasil grandemente. Povo que Deus me deu o privilégio de visitá-lo em várias ocasiões e de conhecer seu povo, sua gente, que são tão amorosos, no qual em breve desejo estar novamente com vocês. Agora recordem, já fazem uns 14 anos, vamos dizer de 14 a 15 anos, que o Espírito Santo, na manifestação que correspondeu quando esse poderoso arcanjo esteve operando ali, essa manifestação e trazendo as boas novas, depois dessa última visita, já faz uns 14 ou 15 anos, talvez esse seja o país que já tem mais tempo onde o Espírito de Deus não voltou a pisar novamente. Veja, Deus revelado em um profeta. Deus velado em um profeta. E breve estará pisando terra brasileiras. O Espírito Santo estará pisando em terra brasileira em sua manifestação final. E será de grande bênçãos, para o Brasil. E assim espero que nos países latino-americanos também chegue essa oportunidade de Deus permitir que a sua manifestação final pise terra latino-americana e caribenha, até onde Deus permita e onde não possa, que alguns
atravessem para o país vizinho, o país próximo, para que a representação desse país esteja presente em alguma atividade. Portanto, não se preocupe, porque se não chegar o tempo que possa visitar algum país, se cumprirá de alguma ou de outra forma. Assim que tanto o Brasil como todos os demais lugares, desejamos que Deus nos permita estar com vocês e assim ter um companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver a estrela da manhã resplandecendo em nosso coração, a luz da manhã, o luzeiro da manhã, resplandecendo em nosso coração e nos trazendo a luz de um novo dia dispensacional. A estrela da manhã é o tema de introdução que, naquela ocasião, tinha o estudo bíblico da sexta-feira sob o mesmo tema que teria no domingo. E essa introdução foi na sexta-feira, 11 de março de 2016, em Villahermosa, Tabasco, México, o qual é o tema do domingo, ou seja, o domingo 13 de março, aí já foi desenvolvido esse tema, a estrela da manhã. E nessa sexta-feira, 11 de março de 2016, deu essa introdução e leu no Apocalipse capítulo 2, do versículo 28 ao 29. E em Números nos diz, no capítulo 24 de Números, versículo 15, leremos essa porção ali. Capítulo 24, versículo 15 em diante, diz assim: Então alçou a sua parábola e disse: Fala, Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo. E à esquerda ele escreveu, a ciência, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase e de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. E do lado esquerdo ele escreve estrela. E um cetro subirá de Israel. Escreve Apocalipse 2, 28. A escritura que o irmão William falou nessa mensagem. Que ferirá os termos de Moabe. Ele escreve líderes. E destruirá todos os filhos de Sete. Aí embaixo de Apocalipse 2, 28, também escreve Apocalipse 16, 22, 16, onde fala, eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. E no Apocalipse capítulo 2, no versículo 28 ao 29 diz, e ao que vencer e guardar minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações e as regirá com vara de ferro e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. O que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A estrela da manhã. Podem assentar, por favor. Na mensagem Lutando pela Bênção do Anjo de Deus, que foi pregado 6 de dezembro de 2009 em Austin, Texas, nos Estados Unidos, o irmão lhe disse, na história da igreja vimos o anjo do pacto em toda a sua plenitude em Jesus, e depois através dos apóstolos e diferentes mensageiros das diferentes eras da igreja, na porção correspondente a cada era. Ou seja, na porção correspondente, na revelação correspondente a cada era. Para o último dia, estará em toda a sua plenitude. Aí está falando da manifestação que o irmão Branham disse. O que vocês viram em parte, vocês verão em seu poder absoluto quando vier o aperto.
E veja, e todas as coisas no final é o total de tudo que vinha sendo mostrado e revelado nas eras. E já no final veremos tudo em plenitude. Vejam, por um lado a plenitude de Deus. Deus encarnado em um homem, Deus encarnado em pleno em um homem. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco. Vamos ler da página 256. Do livro de Los Sellos, em espanhol. Do livro Os Selos em espanhol. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Vejam, será completamente, ou seja, a totalidade, a plenitude de Deus, completamente Emanuel, ou seja, a palavra, o verbo encarnado em um homem, o que foi em sua primeira vinda. Mas, pelo outro lado, vemos também que o anticristo, o diabo, também virá em pleno. Vamos ver ali também. 352. Na página 352, vamos ver se é essa página. 352. 352. Nesse tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o Espírito Santo também está se manifestando por meio dos sistemas políticos e demais coisas. E acontecerá quando o anticristo vier em sua plenitude, viram? Tudo é em plenitude. Por um lado, o diabo em plenitude. E Deus vindo também completamente manifestado, ou seja, Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E acontecerá que no tempo que o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. E aí ele escreve com Moisés e Elias, para nos redimir, nos transformar, escreve também. E do lado esquerdo escreve, para cima escreve assim: Deus virá em sua plenitude, em Moisés e Elias, para nos redimir, para nos transformar. Ele escreve ali. Viram? Tudo vem em plenitude, tanto o diabo como Deus. Agora vejam, continua dizendo. Mas para o último dia estará em toda a sua plenitude. E nesta manifestação é que a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo se agarrará a esse anjo, o anjo do pacto, na sua manifestação final. Como vai se agarrar? Ao anjo do Senhor. E vai se agarrar como? Pois tem que se agarrar a um véu de carne. Tem que agarrar a algo palpável. Mamãe, eu quero um Deus de carne. O menininho falava assim. Eu quero um Deus que eu possa tocá-lo, que eu possa ouvi-lo, que eu possa vê-lo. Esse é o Deus que eu quero. Agora vejam essa manifestação final. Aí é que diz, o povo hebreu o verá e dirá, mas esse é o que estamos esperando, e agarrará a ele também. Se agarrarão dele também. O povo hebreu agarrará a esse anjo, que nesse tempo estará, vejam, em uma etapa onde grandes milagres e maravilhas estarão sendo mostrados, onde aí o povo hebreu porá o olho, mas já com uma olhada, um olhar de que é esse, porque no momento o está olhando, enquanto isso o está olhando, e tendo esse companheirismo. E eles sabem que tem que já estar grandinho. E que o cumprimento do que eles estão esperando é um profeta. Eles não estão esperando outra coisa, senão, mas um profeta. E quando eles virem certas coisas, aí é que eles dirão: aqui é que está o que nós desejamos, o que nós estamos esperando. Que no livro de Citas, ali o irmão Braha nos fala,
na página 22, parágrafo 176, e ali estão essas duas testemunhas, e quando eles atormentarem o mundo com suas pregações, reunirem novamente os judeus, os trazendo ao arrependimento, os trazendo novamente a que creiam, quando virem a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão, olha, esse é o Deus o qual esperávamos, esse é Ele, mas Ele não vem por eles, Ele vem por sua noiva. E a sua noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha a sua noiva ali. Quando se revelou aos seus irmãos, não tinha ninguém presente. Isso está exatamente bem. E quando ele mesmo se revelar a esses judeus, não vai ter ninguém ali, somente os judeus. Ali estarão aqueles que mataram José de pé ali. E dirá, bom, eu sou José. Isso ele grifa bastante. Bom, eu sou José. E também circula. Eu sou José, vosso irmão. E choraram e falaram. Agora sabemos que estamos expostos a ele porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus vão ter um grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, a perseguição, levando-os novamente à pátria natal, os leva ali novamente como um montão de ovelhas, lá ao Monte Carmelo, lá. Quando o Senhor Jesus Cristo vier por sua noiva e eles vejam Ele, eles virem a Ele, dirão, esse é o que temos esperado, e aí está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Ele fala em outro lugar, vamos ver aqui. Que Él bautizará ahora. Eso nos habla de esse ángel. Agora, isso nos fala desse anjo selando a esse grupo. Vamos ver aqui selando a esse grupo. Vamos ver aqui na página 7, no parágrafo 54 diz, quando 144 mil se sobressaírem, e um dia desses, um santo divino, profeta de Deus, ungido, irá lá com sinais e milagres. Esses judeus dirão, esse é o que eu estou procurando, sim, Senhor. E Deus batizará 144 mil judeus e o rapto virá. E lembram que isso acontece, o irmão Branham disse, na página 359, do livro Os Selos, onde fala que isso acontece antes de começar a grande tribulação, ou seja, que tem que ter um profeta, que eles, e ao qual eles se agarrem, que eles o verão e vão se agarrar antes que caiam os juízos divinos, o juízo divino para eles ficarem selados em suas testas com o selo do Deus vivo. E virá o rapto, a era gentílica terminará, as bombas atômicas cairão e tirará o mundo, e a igreja gentia será raptada para estar de pé ali, na presença de Deus. Embaixo ele escreve as bombas atômicas, e em cima escreve um profeta, a era gentia fechada, Moisés e Elias e os 144 mil, e virá o rapto. Virá o rapto. Agora, vamos continuar aqui onde nosso irmão ele continua falando. Ambos, ou seja, tanto a igreja como Israel, ambos estarão lutando pelas bênçãos do anjo de Deus, que será a bênção de Deus através do anjo do pacto na sua manifestação final, porque o Senhor não fará nada sem antes revelar seus segredos a seus servos profetas. Amós 3:7. Isso está dizendo em sua manifestação final. Vejam, porque Deus não pode fazer nada sem antes revelar seu segredo a seus servos profetas. E nosso irmão ele continua falando, virá para a bênção da igreja do Senhor Jesus Cristo para nos dar a fé, para sermos transformados e raptados. Agora, aí está nos falando que tem que ter alguém. Tem que ter um profeta onde essa manifestação final e onde Deus, através dessa manifestação final, traga a fé do rapto.
Aqui está dizendo bem clarinho, para nos dar a fé para sermos transformados e raptados. E virá para a bênção do povo hebreu. Isso é o que está prometido para o último dia. Podemos ver a Jacó agarrado ao anjo de Deus, milhares de anos atrás, e não o soltou até que recebeu a bênção do anjo. Era Deus no anjo lhe falando essa bênção. E vimos que é um feito histórico. Os demais, o que será tipo e figura do que estará acontecendo nesse tempo final. Portanto, temos um feito histórico e também queremos ter o que aquele evento representa para esse tempo final. E não o soltaremos até que nos abençoe. Vejam, a igreja noiva estava esperando por esse tempo. Você acredita que o irá soltar? De maneira nenhuma. Não pense que irás do meio da igreja noiva, porque aquele que mais ou menos estará tão agarrado a esse anjo nessa manifestação, que não soltará o Espírito Santo. Essa manifestação poderosa de Deus, que está no meio do povo, não soltará, porque se encontrou com o anjo do pacto, com a coluna de fogo, e enquanto não receba a promessa, o cumprimento da promessa da transformação, não o soltará. E assim também o povo hebreu. Para entrar à grande tribulação, não soltará a esse anjo nesta manifestação final e estará tão agarrado a ele que plenamente aí se cumprirá. Me solta, porque tenho que ir para a ceia das bodas do Cordeiro. Agora, que lindo, que formoso é encontrar o que tinha sido perdido. Você se coloca nessa posição assim que em alguma ocasião você perdeu alguma coisa e você depois encontra e você se enche de alegria, de felicidade. Ou seja, isso um caso, ou que digam a você, alguém está vindo e vai trazer algo que vai te encher de gozo, de felicidade, mas você tem que descobrir quem é. E a gente procura entre todos que vão chegando, quem será, quem será, quem será, mas quando a gente o encontra, ele descobre, é você. E aí recebe o que essa pessoa ia lhe trazer, se enche de gozo, de alegria. Se encheu de gozo, de alegria, de felicidade. Samuel se encheu de felicidade, de alegria, quando viu a Davi. Porque tinha encontrado aquele que Deus lhe havia dito que ungisse como rei. A igreja noiva nesse tempo final encontrou aquele do qual o irmão Branham disse que a igreja noiva o coroaria. Página 277. Del livro de Los Sellos, do livro Os Selos. E também la 134. E também a 134. Vocês observam, quando esse Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o qual está em nosso meio agora, na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós lhe coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, a igreja é a que coroa esse ministério, a igreja noiva. Que isso Deus está nos mostrando como isso chegará a um fiel cumprimento nesse tempo final.
Recordem que é a identificação de quem é o Cristo, de quem é o Messias. Isso foi o que ele perguntou a eles. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Eles identificaram a promessa em carne humana. Eles identificaram o que foi prometido em carne humana. E continua dizendo, e assim como produziu uma mudança de nome em Jacó, nós também queremos uma mudança, uma transformação, e não o soltaremos até que produza em nós essa mudança. Israel também não o soltará até que ele produza uma mudança, e depois continuará com ele no reino milenial. Viram? Não pense que o irá deixar. Ou seja, que o povo hebreu, os 144 mil, como vão ressuscitar depois da grande tribulação, então o povo hebreu, como a igreja noiva também, o terá no milênio e por toda a eternidade. E depois continuará com ele no reino milenial. Esse anjo vai estar ali, o anjo do pacto, o Messias, o anjo ungido, o anjo do pacto, o Espírito Santo. Vejam na página 2A do livro de Citas, no parágrafo 14, diz, porque haverá um grupo eleito que viverá durante a era do milênio e entrará e sairá com Cristo por 1000 anos e subirão a glória com ele e regressará novamente. Quando a ressurreição dos maus aconteça, então o milênio se estabelecerá. Depois que o milênio termina, então Cristo subirá com a igreja e no final de uns 1000 anos, ele voltará com a igreja. Cristo vem 3 vezes. A primeira vez ele veio para redimir sua igreja. Isso é certo. A segunda vez ele vem para receber sua igreja. A terceira vez ele vem com sua igreja. Ele vem para redimi-la, ele vem para raptá-la e levá-la no tempo das pragas e demais coisas. E regressa para o milênio. Vive durante o milênio. Então o grande rei e a rainha descerão para o juízo. Nesse mesmo parágrafo 15 fala, esse é o motivo pelo qual estou orando. Esse é o motivo pelo qual eu estou clamando a Deus. Senhor, me permita ir àqueles judeus, me permita começar lá na África, trabalhar com alguns daqueles gentios e maometanos, e me permita ir ali e ir aqui à Índia e tratar de produzir e mostrar a eles o real Senhor Jesus Cristo com o seu poder, seus milagres, seu batismo e todas as coisas, e o Espírito Santo. Então, quando chegarmos a Jerusalém, irmão Miller, disto é que vocês estavam perguntando quando eu chegar a Jerusalém e me pôr ali, do lado direito, ele desenha uma estrela de Davi. E diga a eles, agora, se Jesus é o Filho de Deus que se levantou dos mortos, ele sabe as coisas como fez no princípio. Ele pode produzir a mesma vida que teve lá. E se ele o fizer, vocês o aceitarão como seu salvador pessoal? Então, mostrar que Deus, com seu grande poder e coisas do seu poder ressurretivo, está conosco. Então, quando eles virem isso, digo, agora vocês que não receberam, vocês recebam a ele como seu salvador pessoal. Eu espero que aqui e ali hajam milhares deles. E digo, o mesmo Espírito Santo que caiu no dia de Pentecostes está aqui mesmo para vocês. Como o Espírito Santo regressa, essa visão que foi vista em Ezequiel capítulo 37, que não tinha espírito nele e nesse poderoso exército, mas vejam, em uma mensagem ele disse que será por meio de um homem que o Espírito regressará ao povo hebreu. Agora aqui ele está profetizando e nos dando uma grande revelação, porque vejam, aqui, quando ele está falando isso, de que isso estará cumprindo, é que nesse tempo, esse Espírito Santo estaria encarnado nessa manifestação final. Ou seja, que o que o nosso irmão Branham está falando aqui, hoje a igreja noiva está vendo. Porque eles são os que o recebem primeiro. E o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Então ali terá um avivamento no meio daqueles judeus que levará milhares e dezenas de milhares e 144 mil ao reino de Deus e serão selados pelo anjo. E ali escreve Moisés, porque é um mensageiro dispensacional. É uma das duas oliveiras.
Agora recordem, Moisés para o povo hebreu e Elias para os gentios. Por isso, ali também está o de Jesus. Agora recordem que ao Espírito Santo estar encarnado, ele é o que opera os ministérios. Assim que quando ele deseja operar o ministério que operou no tempo passado, ele o faz. Não tem nenhum problema. E ali mesmo, assim como o anjo começar a selar esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada. Agora vejam quando termina essa misericórdia pela última vez para o mundo. Ou seja, os gentios, e quando já vierem bater na porta, a porta, ou seja, Moisés e Elias, essa porta já estará fechada. A porta sempre é um homem. Como foi a porta na dispensação da graça, foi Jesus. E o nome está na porta. E os judeus levam o Espírito Santo aos judeus e eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! E o poder de Deus será manifestado entre os judeus. Aí em cima ele escreve, o anjo é igual Moisés e Elias e os 144 mil judeus. Em cima escreve também Moisés e Elias e os 144 mil. E nosso irmão ele continua dizendo, veja que isso em eras passadas que era tão misterioso, agora tudo foi simplificado e todo o mistério aberto para que possamos compreender. Agora, é como dizer, como falamos hoje no áudio, como Deus tem estado detalhando tudo, esmiuçando tudo. Isso não é nada mais, nada menos que Deus dando a receita à igreja noiva do conteúdo do maná escondido. Estava dando o maná escondido. Ou seja, em profecia, em revelação, vejam, no tempo correspondente ao irmão Branco, o que ele falou e o que ele precursou, as boas novas que o nosso irmão William Souto Santiago trouxe, mas não se entendia, não compreendia. Não conhecia qual era a estação, ou seja, os conteúdos que estavam aí. Falava de maná escondido, mas agora está falando com muitos detalhes, desde a panela vazia, o caldeirão vazio, e todos os procedimentos. Tudo que tem que ser colocado aí nessa panela para produzir esse alimento. Cada tempero, cada detalhe, cada quantidade de cada coisa está sendo dado ao povo para que saibam o conteúdo desse maná, o que esse maná contém. Que é um maná eterno, que o que coma deste maná não morrerá eternamente. Na sua primeira vinda, obteve o corpo teofânico. Tivemos aí a primeira porção, mas a segunda porção vem com todos os power, com toda a tecnologia, tanto assim que o que comer desse maná escondido nesse tempo final não morrerá no seu corpo físico, e se morrer vai ressuscitar em um corpo glorificado. Mas o que permanecer vivo será transformado. Veja, esse maná, deram um pouquinho desse maná ali a Elias, e durou muitos dias sem comer. O que esse bolo tinha? Isso tinha múltiplas vitaminas. Porque não temos palavra humana para dizer a quantidade, ou seja, o máximo era que o que havia nessa porçãozinha aí tinha o máximo. E imagina comer a receita completa. Ou seja,
esmiuçar todo o conteúdo desse título de propriedade e conhecer o que tem aí, esses tesouros da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus, onde filhos e filhas de Deus podem criar, podem mover coisas, podem se transportar, podem falar a palavra e as coisas acontecer. Disto é que estamos falando. E é o que você e eu, algo grande que nós estamos comendo nesse tempo, é o poder criador de Deus em filhos e filhas de Deus. Isso é o que você está comendo hoje. Continua dizendo, isso vai ser o ministério de Elias por quinta ocasião e o ministério de Moisés por segunda ou terceira ocasião, e assim também será a segunda vinda de Cristo. Tudo vai ser simples para o cristianismo e para o povo hebreu também, portanto, estejamos atentos à palavra profética que, como uma tocha, ilumina em lugar escuro até que o dia apareça e o luzeiro da manhã saia em nossos corações. Isso São Pedro diz. E a luz da manhã, o luzeiro da manhã é Cristo. E ele disse, eu darei ao vencedor. A quem? Ao vencedor. Diz que dará o quê? A estrela da manhã. Ou seja, vai ter o anjo do pacto, o Espírito Santo manifestado nele no último dia. E nós iremos agarrar a Cristo, o anjo do pacto, no último dia, em sua manifestação final. Viram como a igreja noiva e o povo hebreu se agarrará a esse anjo que lá Jacó se agarrou, aquilo que foi a história lá, que foi mostrado lá. Hoje, nós temos frente a frente, cara a cara, velado e revelado em carne humana, onde a igreja noiva se agarrará a esse que Deus lhe deu a estrela da manhã, lhe deu sua vinda, ou seja, o que receba a estrela da manhã, cumpre sua vinda. Tão simples assim, a estrela da manhã. Vamos ficar em pé e assim vamos deixar desse tema, a estrela da manhã, ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.